Luz, câmera e ação! Meus irmãos, talvez você já tenha visto esta fala sendo pronunciada. Por quê? É assim que se começa uma gravação e é dessa maneira que nós estamos iniciando então a nossa live. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um prazer estar aqui com você, onde nós estudaremos mais essa tarde a palavra do Senhor. Luz, câmera e ação. Meus irmãos, os holofotes, quando se inicia um cenário, vão fazer um filme, uma produção cinematográfica, o que acontece? E lá está o personagem, todas as luzes são direcionadas para ele, as câmeras estão dando atenção para ele para pegar os mínimos detalhes. E depois, ação. Tudo está com o personagem, agora é demonstração artística dele. Meus irmãos, aplicando isso para a nossa vida cristã, a nossa vida de oração, o título da nossa live é Luz, Câmera e Oração. Às vezes, meus irmãos, acontece de algumas pessoas, ao orarem, buscarem para si a evidência. Eles querem que as luzes estejam na sua vida, querem que todas as câmeras estejam pegando todos os seus momentos de oração, e essa pessoa, de uma maneira falsamente piedosa, está querendo mostrar para o mundo inteiro, para a sua comunidade, para a sua família, que é uma pessoa de oração. Nós temos que tomar muito cuidado com isso daí. Nós temos que tomar cuidado com a motivação do nosso coração. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar em todos os lugares onde nós estivermos, mas muito cuidado com a motivação do seu coração. Pois algumas pessoas oram buscando para si luzes, câmeras, fama, evidência, que as outras pessoas chamem ela de uma pessoa de oração. Meus irmãos, nós temos que tomar cuidado quando nós chegamos para outras pessoas e falamos e mostramos os nossos joelhos. Olha aqui como que o meu joelho está calejado porque sou uma pessoa de oração. Qual que é a motivação quando talvez você faça isso? Talvez eu creio que algumas pessoas, na sua simplicidade, estão falando isso, sem realmente uma motivação orgulhosa. Mas talvez algumas pessoas querem mostrar joelhos calejados para se vangloriar, para trazer glórias para si. Nisso fica o alerta da palavra do Senhor. Como que deve ser a motivação do nosso coração quando nós vamos orar para o Senhor? Aí o texto base que nós temos, aquele bem famoso sobre oração, que os irmãos já sabem, é Mateus capítulo 6. O que diz em Mateus capítulo 6? Começa-se assim em Mateus capítulo 6, o versículo 1, diz assim: Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser visto por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Jesus Cristo está dando uma palavra de alerta. Olha, cuidado para você praticar justiças ou boas obras diante dos homens com a finalidade de holofotes para si, com a finalidade de todas as câmeras estarem pegando os seus movimentos para que você seja evidenciado e você fique famoso, com a finalidade de trazer glória para si. Note que Jesus Cristo não está negando que a pessoa deve fazer boas obras ou fazer orações. Não, Cristo ele ensina, você tem que fazer boas obras, você tem que fazer orações, mas cuidado com a motivação do seu coração. Aí está o grande perigo, lá interno, a motivação do meu coração. Será que ao orar eu estou buscando holofotes para mim? Será que ao orar eu estou querendo que todas as luzes estejam viradas para mim e eu me torne a partir de então o personagem principal da minha igreja, da minha comunidade, da minha casa e todos fiquem olhando e falando, aqui está um homem de oração? Será que a motivação minha é glória para mim? É isso que Jesus Cristo está alertando, não faça isso, cuidado com isso. Porque você vai receber aplausos aqui da terra, mas do céu nenhum aplauso será dado para você. Todas as pessoas olharão para você e vão te elogiar, mas no céu ninguém te elogiará, porque estão vendo o pecado que está no seu coração ao você tentar produzir uma coisa boa. Meus irmãos, algumas pessoas podem fazer boas obras, mas essas boas obras podem ter intenções pecaminosas. Então isso não é válido para o Senhor. É aquele tipo de obra que a gente pode dizer que o céu considera como madeira, feno ou palha. Aquele tipo de obra que se pegar perto do fogo,
queima, vira cinza, se apaga, não sobra nada. Por quê? Motivação errada, pecado já contaminou aquela boa obra. E Jesus Cristo ele nos deixa o alerta. Continuando em Mateus capítulo 6, o versículo 5 diz assim: E quando orardes, não serei como os hipócritas, porque gosto de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para, olha a finalidade aqui, serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Note que Jesus Cristo está usando um exemplo de algumas pessoas que a sociedade enxergava como homens de oração. Nossa, olha, aquela pessoa é de oração, ele está ali em pé na sinagoga, está ali na praça orando, todo mundo enxerga quando ela ora, ela não tem vergonha e publicamente ela sai orando. E Jesus Cristo falou, olha, eles estão recebendo palmas, mas você não está enxergando a intenção do coração dele. Essa pessoa hipócrita, a intenção do coração é ser evidenciado. Luzes, câmera! E agora deixa comigo a ação, porque eu vou entrar em oração para que todo mundo possa ver e o galardão chegar para mim. Mas o galardão que chega é um galardão terreno e não um galardão celestial para essas pessoas. E Jesus ele continua: Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que o vê em secreto te recompensará. Jesus Cristo, ele mostra a verdadeira intenção do nosso coração. Não é buscar evidências para mim, mas é realmente ter uma comunhão com o meu Pai Celestial, falar com o meu Pai Celestial, abrir o meu coração com o Pai Celestial. A nossa motivação tem que ser uma motivação correta ao orar a palavra do Senhor. Meus irmãos, nisso nós temos que tomar, então, cuidado. Talvez alguns fiquem com dúvida, mas significa então que eu só posso orar em secreto? E se eu estiver na minha igreja, em público, e lá o pastor, o dirigente falar, irmão, ore para nós, para que nós possamos começar o culto, ou finalizar o culto, ou ore por tais pedidos. Será então que eu não posso fazer essa oração em público? Claro que não, meus irmãos. A gente vai perceber que nós podemos sim orar em todo o tempo. Por quê? É a palavra de Deus que nos orienta. Quando nós vemos lá Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, olha só o que diz lá 1 Timóteo 2:8, diz o seguinte para nós, fala assim: Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Perceba, meus irmãos, nós devemos orar em todo lugar. Nós podemos sim orar em todo lugar. Não necessariamente apenas ali no nosso quarto, escondido de todas as pessoas. O que Cristo nos ensina é que a nossa oração tem que ser uma oração sem a motivação errada. A gente tem que ter a motivação correta para orar. A minha oração não pode ser com a motivação para que eu seja evidenciado, para que eu seja o personagem central e todo mundo venha bater palmas para mim. Não, a minha motivação na oração é glorificar ao Senhor, ter intimidade com o Senhor, orar em santidade. Por isso que o versículo fala, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade, Ou seja, sem contendas. Eu preciso ter a motivação correta. Eu não posso orar com a motivação de contenda, com a motivação de ira, com a motivação de glórias para mim. Eu tenho que orar com a motivação correta, que é santificação. A minha motivação deve ser glorificar ao Senhor e ter comunhão com o Senhor. É o que Cristo nos ensina. Perceba os muçulmanos. Os muçulmanos, eles oram 5 vezes ao dia. Não importa o que eles estão fazendo, eles param, não importa onde eles estejam, eles param e vão lá fazer a sua reza, Então eles estendem aquele tapetinho, se dobram ali como é costume deles, viram para Meca e ali fazem a sua reza. Os judeus 3 vezes ao dia, então eles param o que estão fazendo e vão orar para Deus, Vão fazer ali a sua reza. E nós, crentes, quantas vezes nós devemos orar? A Bíblia nos ensina que orai sem cessar. É dessa maneira que nós devemos orar. Se os muçulmanos são 5, os judeus 3, a igreja é sem cessar. Ou seja, meus irmãos, viver em espírito de oração constantemente, seja em público, seja num restaurante antes de comer, seja em casa, nós devemos ser pessoas de oração. Agora, a nossa oração não deve ser para trazer evidências para mim, senão a minha motivação já está errada. Mas
mas a oração que eu fizer, seja em público, seja numa igreja, seja em casa, e nós devemos orar, a nossa motivação tem que ser uma motivação santa para a glória do Senhor. Talvez alguns se perguntem, mas e Daniel? Daniel, ele não pecou então, quando ele orou com janelas abertas e todo mundo viu ele orando? Então tinha aquele dito lá, que não se poderia fazer oração para ninguém, a não ser para a estátua de Nabucodonosor que ele tinha levantado e tal. E daí Daniel depois foi ser lançado ali na cova dos leões. Como que fica aquela questão então? Mas quando a gente percebe, meus irmãos, Daniel ele não estava orando para trazer evidências para si. Daniel ele já tinha um ritmo de oração e, como é costume dos judeus, 3 vezes ao dia orar. Quando saiu o dito que não se podia fazer oração mais para ninguém e somente ali pedidos para o rei, Daniel ele falou, não, eu tenho que obedecer ao meu Senhor e eu vou continuar orando para Deus, vou continuar minha rotina normal e tranquilamente. Então ele ia lá, entrava no seu quarto, virava para Jerusalém, como era a ordenança de Salomão. Lembra quando Salomão construiu o templo? Ele fez essa oração. Ó Senhor, quando nós, o seu povo, Israel, pecarmos contra ti e o Senhor nos levar cativo para uma outra nação, ouve a oração do seu povo que fizer lá nessa outra nação. Nós vamos orar virados para essa tua casa, em direção a essa tua casa, e ouve a nossa oração. Daniel simplesmente estava seguindo as normas que Salomão tinha colocado, quando alguém era deportado, quando alguém era levado cativo para uma outra nação e orasse a Deus, orasse então na direção de Jerusalém. Ele simplesmente estava fazendo isso e a sua janela aberta. Perceba, meus irmãos, que a intenção do coração de Daniel não era confrontar as pessoas e sair mostrando para todo mundo que eu estou contra o rei, estou contra esse dito aqui. Ele simplesmente seguiu a sua vida normal e nisso, algumas pessoas mal intencionadas, então, analisaram, foram lá com o binóculo, com a câmera, filmar Daniel para acusar Daniel e jogar ele, então, nas covas dos leões. Daniel, ele tinha a motivação correta a orar ao Senhor. Ele não estava orando com ira, nem com animosidade, ou seja, com contenda. Ele não estava orando buscando holofotes para si. Ele simplesmente estava na sua simplicidade, orando para o Senhor. Meus irmãos, então, para nós finalizarmos, cuidado então com a motivação do seu coração. O que a Bíblia nos ensina? Ore em público, ore em particular, ore em todo lugar, ore no restaurante, ore na sua igreja, ore na praça, ore na rua, onde você estiver, você pode orar, mas cuidado com a motivação do coração, para que você, ao orar, não fique tirando selfie de você mesmo para dizer para todo mundo, sou uma pessoa de oração. Então, luz, câmera e oração. Nós devemos apagar essas luzes e desligar as câmeras para que nós possamos orar na simplicidade ao nosso Senhor. Então, não buscando a motivação errada, trazendo glórias para mim, mas ore em todo o tempo, em todo lugar, trazendo glórias para o Senhor. Então, o feeling, está lá no coração. É ali que está a motivação, se é correta ou se é errada. Então, as outras pessoas, às vezes, não vão conseguir enxergar se a sua motivação é correta ou errada. Mas saiba de uma coisa, Deus enxerga a sua motivação, aquilo que está lá dentro do seu coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e tudo que você fizer, seja comer, seja beber, seja para a glória do Senhor. Seja orar, seja pregar, seja fazer uma boa obra, seja evangelizar, seja ajudar alguém, seja entregar uma cesta básica, tudo para a glória do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida.